Tá normal aqui. Não vai ter código, tá? É, então, isso. Tenta aumentar o áudio ali de onde vocês estão com o dispositivo, computador ou celular de vocês, tá? Eu tô até com o fone para melhorar um pouquinho. Então, pessoal, vocês definiram um tema dentro da área de concentração da enfermagem, dentro daquilo que é um tema de afinidade que vocês tenham, né? Algo que vocês tenham interesse em estudar. E aí vocês, então, fizeram a introdução, que é trazendo o conceito daquele tema, trazendo uma problemática daquele tema, e então definindo qual que era o objetivo que você queria em escolher aquele tema, né? Qual que é o teu objetivo principal em aprofundar sobre aquela temática. E vocês, então, definiram uma justificativa, né? A porquê que vocês entenderam que aquilo existe uma lacuna que precisa ser preenchida e que vocês vão, então, se aprofundar e estudar aquele tema. Então, vocês elaboraram a unidade 1. A unidade 2 foi a fundamentação teórica, que é o que? É buscar na literatura tudo que tem de informação, de atualização, né, de conhecimento, de processo histórico sobre a construção daquele tema, daquele procedimento, daquela teoria, enfim, daquilo que foi a definição do tema de vocês. E aí nós estamos aqui, ó, na unidade 3. Tá? A unidade 3, vocês vão escrever, então, a parte final do trabalho, do projeto, né? Lembrando, não é o TCC final ainda, o TCC final é lá no próximo semestre, agora é só a parte da escrita do projeto, é começar a desenvolver aquilo que vai ser o trabalho final, mas o trabalho maior de vocês vai ser no semestre que vem, não vai ser agora. E depois a unidade 4, que a gente vai falar um pouquinho também, que vai ser a socialização. Então, no próximo encontro, a gente já vai estar programados, então, para a gente poder compartilhar e socializar aquilo que a gente construiu, né, nas outras unidades e na definição do projeto. E aí, o que vocês, então, entregaram ou precisam entregar, né? Na etapa 1 vai ter a introdução, o objetivo e a justificativa. Aqui, eu coloquei como salientei aqui que as referências também são incluídas aqui, porque a introdução, né, e a justificativa, vocês vão buscar essas informações de algum referencial teórico e vocês precisam referenciar os autores que falaram sobre aquilo. Se não tiver referência de citação nessa construção, é plágio, é cópia de algum lugar em que vocês não referenciaram o autor, e é zero. Não pode plagiar, vocês têm que referenciar, vocês têm que fazer a escrita conforme as normas da ABNT, tá? Assim como a fundamentação teórica, na etapa 2, que é a justificativa, que é o aprofundamento sobre aquilo que vocês vão estudar. Então, esse conteúdo que vocês vão trazer na fundamentação teórica veio de algum autor, veio de alguma referência. E essas referências precisam ser citadas. Por isso que reforço aqui também, na etapa 2 tem também as referências, tá? E a etapa 3 é a mais, eu diria, tranquila, porque o trabalho maior vocês já fizeram na etapa 1 e na etapa 2. A etapa 3 vocês vão unir essas duas etapas, né? E fazer aquele pente fino, né? Revisar a BNT, revisar se as citações estão corretas, revisar se vocês incluíram tudo que vocês gostariam. Então, é mais aquele momento de vocês ajustarem, fazerem pequenos ajustes, mas o trabalho todo aconteceu na etapa 1 e etapa 2. E a socialização, vocês vão se organizar com um slide e preparar, então, para falar de maneira muito sucinta, depois eu vou explicar como que vai ser a socialização. Explicar de maneira muito breve, né, e objetiva sobre o teu título, sobre o teu objetivo, né, e o que você pretende com o seu estudo, ok? Então, fiquem atentos a essas entregas. Essas entregas, a gente já está aqui, né, entrando na etapa 3. Então, se
se organizem para ver se vocês, como que vocês estão aqui na etapa 2 e na etapa 1 para conseguir fazer as entregas no tempo hábil, tá? E aí, como que vocês vão ser avaliados, né, nessas entregas? Então, cada uma dessas entregas, elas valem nota, né? Cada uma dessas entregas, elas têm um peso. Claro que o peso maior é o trabalho final e a socialização, né? Mas toda construção de trabalho de vocês, ela vale nota. E é importante porque vocês estão ali se dedicando, estão fazendo o trabalho em todas as etapas, e todas essas etapas, elas vão valer nota. Então, no seu sistema, as notas vão ser lançadas conforme a introdução, que vai ter o peso 2. Então, a introdução. Lembrando que aqui está como aqui está como se tivesse como TCC completo, né? Porque é isso que eles também estão ajustando no sistema. O sistema está ajustando essa nomenclatura aqui, ó. Vou já puxar para cá. Então, aqui, gente, lá no sistema, quando vocês forem postar, né? Ou quem já postou, vocês perceberam que a etapa 1 está como introdução e fundamentação teórica, né? A primeira parte. Mas essa é uma nomenclatura que está incorreta e é isso que eles estão ajustando. A primeira etapa é a introdução, o objetivo e a justificativa. Então, aqui no AVA, nessa primeira parte, o que vocês vão submeter vai ser só a introdução, objetivo e justificativa. Não tem, vou até riscar aqui, não tem fundamentação teórica, tá? Que nem eu tinha mandado lá no chat para vocês, para ficarem atentos a isso, talvez ainda tenha alguma dúvida, ou talvez alguém não acessou essa informação, então eu reforço aqui. Não precisem se preocupar, tá? É só vocês não vão estar equivocados, né? Nossa, mas lá na aula e na trilha está dizendo que eu preciso postar a primeira parte, é só a introdução, a justificativa e objetivo. E por que no AVA está como a fundamentação teórica? De novo, é um erro do AVA, né? Que está sendo ajustado. Então, vocês mantêm aquilo que a gente está orientando em sala de aula, tá? Assim como na segunda etapa aqui, ó, na etapa 2, está como metodologias e resultados. Vocês não precisam apresentar metodologias, resultados e discussões no TCC1, tá? Isso vocês vão fazer lá no TCC2, tá? Não é para entregar metodologia, resultados e discussões nessa primeira etapa, nessa primeira TCC1, tá? Até porque, gente, não tem como vocês desenvolverem um TCC inteiro em um mês. Então, assim, é só mostrando que, poxa, será que o aluno fez esse TCC, se ele entregou ele inteiro em um mês? Então, não façam isso. Não, o desenvolvimento do trabalho é de vocês. E então, vocês têm essa oportunidade de fazerem em etapas, de maneira muito tranquila, num tempo mais prolongado, numa dedicação aí de 1 ano, né, na construção do trabalho. Então, é impossível, em um mês, vocês postarem lá um trabalho inteiro, sendo que essa construção, ela está sendo aos poucos, conforme ao cronograma do semestre, né? Então, na segunda parte, lembrando, é a fundamentação teórica. Fundamentação teórica é muito importante, ela é a base da construção do trabalho de vocês, porque vocês precisam ter um conhecimento sobre aquele tema, vocês precisam ser os especialistas naquela informação, porque vocês estão estudando a fundo aquele tema, e vocês vão saber e ter este conhecimento por meio das pesquisas bibliográficas que vocês vão fazer, e é através delas que vocês vão construir a fundamentação teórica. Então, nessa segunda parte, vocês vão postar a fundamentação teórica, certo? E aí, aqui na terceira etapa, no AVA de vocês, está como avaliação e já do paper, ou, né, do projeto todo, né? Aqui é o projeto, sim, de ensino de pesquisa, né? O projeto todo do TCC de vocês, né? Então, realmente aqui vocês vão colocar a junção das 2 etapas. E por que ela é importante?
porque poderia ser assim, mas eu já entreguei as duas, então por que eu tenho que agora juntar e entregar de novo? É exatamente para ter essa oportunidade de fazer as melhorias que vão ser necessárias e que vão ser identificadas, né, depois que vocês forem fazer a revisão do trabalho. Então, isso aqui é um momento muito importante de rever, fazer o pente fino, até porque o peso dessa, dessa etapa da avaliação ele é maior, então, como vale um peso maior, é importante vocês se dedicarem aí em fazer esse pente fino no trabalho, para poder entregar ele o mais completo e o mais correto possível, né? Dentro das normas, dentro daquilo que é necessário, daquilo que se pede, tá? E aí a socialização também tem um peso 3. A socialização aqui vocês vão postar o slide, né, que da apresentação de vocês. Fiquem tranquilos, já vou falar sobre ele, não é nada complexo, é algo bem simples, tá? Objetivo e direto daquilo que é o trabalho de vocês, tá? Então também tem peso 3. Então, isso vai ser o processo de avaliação das entregas, tá? Para ser aprovado, a nota tem que ser 7, tá? Então, como que vai ser possível atingir esse 7? Gente, é só seguir as normas da ABNT, é só seguir as etapas aqui corretamente, seguir o template da Uniaselv, aquele que está no AVA, aquele que está na trilha, e é só seguir as normas. Não tem essa de, mas vão ser descontados por causa do meu tema? Gente, é muito difícil. Assim, se está dentro da área da enfermagem, o tema de vocês vai ser coerente, a não ser que vocês entreguem um trabalho em que o projeto de vocês, eu vou pesquisar, sei lá, a floresta amazônica e as queimadas. Tem a ver com a enfermagem? Não tem. Então, não é coerente, com certeza isso vai ser descontado nota. Agora, não, estou pesquisando o cuidado na UTI, estou pesquisando lesão por pressão, estou pesquisando cuidado à gestante, estou pesquisando o cuidado na hemodiálise, estou pesquisando a saúde mental dos profissionais da enfermagem, estou pesquisando o atendimento na atenção primária, estou pesquisando a prevalência do câncer e de colo de útero e a ação do enfermeiro na diminuição dos indicadores. Então, assim, tudo está dentro da enfermagem. Então, em relação ao tema, em relação à construção, não tem, se está dentro daquilo que faz parte da enfermagem, gente, não precisem se preocupar, não tem, será que está certo, será que está errado? Não existe certo e errado se estiver dentro desse contexto, né? O que tem certo e errado é o que está na norma da BNT, isso sim, está dentro do template correto da Uniaselv, isso sim. Outra coisa, está dentro das entregas que precisam. Então, eu estou na primeira etapa. A primeira etapa é a introdução, objetiva e justificativa. Aí você vai lá e posta o TCC inteiro. Tá errado, vai ser descontado nota, porque não é não é essa entrega que tem que ser feita, entende? Então, é esse o processo de avaliação. Vocês entregaram aquilo que eram para ser entregue de maneira correta? Sim. O tema, a construção, a escrita, né? Isso veio de vocês e está dentro do contexto. Então, não precisem se preocupar se isso está certo ou errado. O que vocês precisam se preocupar é se as entregas estão corretas de acordo com aquilo que está nos pedidos e no cronograma e que está ali nas orientações da trilha de vocês, tá? Então, se atentem a isso, né? Não me postem um trabalho inteiro na etapa 3. Se o trabalho de vocês na etapa 3 tiver resultado, discussão, metodologia, está errado, vai ser descontado. Agora, se na etapa 3 o trabalho de vocês está lá, o tema de vocês, a introdução, o objetivo, a justificativa, a fundamentação teórica, estão todos referenciados, os autores, as referências bibliográficas estão na norma da ABNT. Quando o trabalho passar lá no sistema antiplágio da Uniaselv e não der plágio, maravilha, gente, com certeza vai ser
vocês vão atingir a nota, né? E vocês fizeram um bom trabalho na construção, né, daquilo que é o projeto de vocês. E, claro, a questão desses aprimoramentos de a escrita, né, a coerência da escrita, a própria gramática, enfim, a parte do desenvolvimento, né, vocês vão melhorar e aprimorar também ao longo do próximo semestre, porque vocês vão estar com esse trabalho ainda desenvolvendo, tá? Esse é só o início. Então, esses ajustes de escrita vai ainda continuar acontecendo ao longo dos próximos semestres, tá? Então, de novo, se atentem aos processos de entrega e as normativas que são pedidas, tá? O tema, a escrita, né? Isso tudo vai sendo melhorado ainda, tá? Ao longo dos próximos semestres. Do próximo, né? No TCC2. Mas a questão do plágio, da cópia, né? Do uso da inteligência artificial de maneira inadequada, que você só copia e cola e pede para ele gerar, isso tudo vai ser passível de descontar a nota, tá? Então, se atentem a isso nas entregas. Primeira etapa, somente a introdução, justificativa e objetivo. Aí, lá na segunda etapa, vocês vão postar somente a fundamentação teórica. Lá na terceira etapa, vocês vão postar a junção das duas primeiras etapas, fazer os ajustes finos em relação às referências, né? Em relação às correções de português. Lá na socialização, na quarta etapa, vocês vão postar o slide e depois vão socializar e pronto. Fechou o semestre do TCC1, vocês entregaram, vocês desenvolveram bem, construíram aí novas habilidades e novos processos de conhecimento em relação ao tema que vocês escolheram, e aí vocês vão estar aptos para a segunda etapa, que é o TCC2, que daí é lá no próximo semestre, certo? Então, pessoal, revisando então sobre as entregas. Como eu falei, né? O que vai ser avaliado? Vai ser avaliado se o meu título é bom, se o meu título tá bonito, se o meu título... Não, gente, claro, né? De novo, tem que ser coerente com aquilo que está dentro da enfermagem, né? Não vai ser algo que não está dentro daquilo que vocês vêm estudando ao longo dos anos, né? Vocês estão aí já na etapa final, então vocês têm essa noção daquilo que é pertinente à enfermagem ou não, né? Então, isso é algo que vocês, tendo essa coerência, né? Dificilmente é algo que vai ser descontado nota, né? Mas, por exemplo, a introdução aqui, ó, tem que ter de 1 a 2 páginas, né? Tem que ser apresentado, então, o seu tema. Então, se você vai lá e entrega uma introdução de 2 parágrafos, opa, né? Não está sendo a entrega adequada conforme aquilo que é a normativa. Então, até porque você também não tem como apresentar um tema em 2 parágrafos, né? O tema tem que ser aprofundado, né? Lembrando que é um trabalho de conclusão de curso, né? De um curso universitário, então vocês precisam entregar algo que seja compatível com a formação de vocês, né? Então, 2 parágrafos não aprofunda sobre o tema que vocês precisam apresentar, né? Então, vocês vão precisar entregar, né, essa introdução de 1 a 2 páginas, mostrar qual que é o seu interesse, né, nessa pesquisa, nesse tema. Meu interesse, o meu tema é violência obstétrica, né, e a atuação do enfermeiro no combate, né, em ações que minimizam e diminuem, né, o que o enfermeiro pode fazer para atuar na violência obstétrica, por exemplo. Então, qual que é o seu interesse nessa pesquisa, né? Daí você vai ver lá nos indicadores, você vai lá fazer sua pesquisa bibliográfica. Nossa, qual que é a taxa de violência obstétrica, né? Então, eu vou ter que pesquisar isso, porque isso vai embasar a minha justificativa do porquê que eu acho importante. Não é só, eu acho importante porque eu acho legal, eu gosto de gestante. Isso não é uma justificativa científica e universitária. Vocês têm que ter uma justificativa plausível. Não, é porque é um tema que é importante, porque os indicadores mostram que o aumento da violência obstétrica nos últimos 10 anos,
aumenta a chance de, sei lá, parto prematuro, de trauma na mulher, de diminuição de desmame precoce, porque daí a mãe não, não consegue amamentar o bebê, então ele usa fórmula. Morte materna, está associado à morte materna, está associado à taxa de natalidade, está associado à idade, escolaridade, à raça. As mulheres negras sofrem mais violência obstétrica do que as mulheres brancas. Então, vocês vão encher de informações importantes e dados científicos que trazem esse alerta do porquê que é importante você falar sobre isso, né? Então, qual que é o seu interesse em buscar isso? Você vai trazer isso mediante informações da literatura, né? E é a situação do problema a ser resolvido com a sua pesquisa. O que, que você quer resolver? Você quer resolver o problema da violência obstétrica? Claro que a gente quer. À medida que você vai pesquisando, você vai ver que é muito difícil, que é muito complexo. Mas aí você vai argumentar que a enfermagem tem um papel importante no acompanhamento da gestante. Aí você vai ver lá que os estudos mostram que as mulheres que são acompanhadas por enfermeiras obstétricas, o índice de cesárea é menor, o sofrimento, né, em relação à violência obstétrica é melhor. Então, a violência obstétrica está relacionada à quantidade de intervenções que a mulher sofre, e quando a mulher é acompanhada por uma enfermeira ou enfermeiro, essas intervenções são minimizadas e aí diminui-se a violência obstétrica. Isso tudo é uma suposição, tá, pessoal? Então, você vai justificar isso. Então, a gente quer resolver o problema? A gente quer resolver o problema como? Capacitando os enfermeiros, né? Tendo mais enfermeiros obstétricas, diminuindo a taxa de cesárea, trazendo informações para as mulheres gestantes, né? Empoderando as mulheres gestantes na escolha que ela tem, né, em relação ao processo desde o pré-natal até o trabalho de parto. Tem um campo imenso a ser discutido. Então, no final, gente, quando vocês começarem a, a, a aprofundar sobre o tema de vocês, 1, 2 páginas vai parecer até pouco, né? Mas lembrando, então, a entrega que vai ser vista em relação à sua primeira etapa, né? Algumas informações elas vão ser checadas se está correta. E uma delas é isso, tá? Se a introdução é coerente, tem 1 ou 2 páginas. Não é se o seu título é bonito ou não, é legal ou não, tá? Não precisem se preocupar com isso. Se preocupem com isso aqui, com a estrutura da entrega, tá? E aí, de novo, né, pessoal, lembrar de trazer os objetivos, né? Qual que é o objetivo do seu trabalho? Lembrando que o objetivo ele tem que ser coerente, né? Porque assim, o objetivo, gente, é o que você quer alcançar no final, né? Esse final vai ser lá no semestre que vem. Então, o que você definir de objetivo, você vai ter que dar conta de entregar lá no TCC 2, né? Então, tenha um objetivo coerente, né? Então, por exemplo, o meu objetivo, eu estou estudando a violência obstétrica. O meu objetivo é diminuir a taxa de violência obstétrica. Não tem como eu ter esse objetivo, gente. Ele é impossível de mensurar, né? Eu posso ter ações que possam contribuir no futuro para a diminuição dos índices de violência obstétrica. Mas eu vou mudar isso? Não tem como, tem que ser coerente. E tem que ser possível de eu fazer, né? Então, de que maneira eu vou fazer isso? Através de uma revisão bibliográfica. Lembrando que o trabalho de vocês vai ser por revisão bibliográfica, né? Vai ser. Então, assim, o que vocês conseguem entregar com isso? Eu consigo entregar a, a, a lista de cuidados que o enfermeiro pode ter no acompanhamento à gestante para diminuir a suscetibilidade dela de sofrer violência obstétrica. Então, isso eu consigo entregar. Eu vou lá na bibliografia, vou pesquisar
o que são as causas da violência obstétrica, o que pode ser feito para diminuir a violência obstétrica. Ó, daí você vai fazendo essa revisão bibliográfica. E aí, no final, teu resultado, você consegue atingir o seu objetivo, né? Que é saber que maneira pode-se diminuir a taxa de violência obstétrica. Então, eu consigo, através da revisão bibliográfica, eu consegui atingir esse resultado. A taxa de violência obstétrica pode ser diminuída com um plano de parto, em que a mulher pode fazer no pré-natal, o acompanhamento com os enfermeiros, uma vez no mês na unidade básica de saúde, fazer encontros de gestante, ensinando sobre o processo de trabalho de parto, para ela ser empoderada pelo conhecimento. Pronto, esse é meu resultado e eu atingi meu objetivo, né? Então, definir e descrever um objetivo que seja possível de fazer, tá, gente? Porque lembrando, o objetivo tem que ser, você tem que voltar lá na conclusão e, essa conclusão eu consigo afirmar que o meu objetivo foi atingido. Então, o objetivo de vocês precisa ser algo que vocês consigam atingir, vocês consigam fazer, vocês precisam entregar esse objetivo quando vocês terminarem o TCC de vocês lá no próximo semestre, tá? E só lembrando, então, que você utiliza os verbos corretamente, né? Porque o objetivo é o futuro, né? Você ainda vai realizar. Então, você vai analisar, você vai comparar, você vai avaliar, você vai verificar, você vai investigar, você vai descrever, enfim, um verbo que direcione para o futuro de algo que você vai fazer, tá? Então, essa é a nomenclatura utilizada. Certo? E então é isso, os objetivos que nem eu já falei, vocês vão relacionar a teoria com a prática, né? Aplicar então o conhecimento que vocês adquiriram ao longo do curso. Isso ajuda na iniciação científica, porque vocês vão se debruçar bastante em leitura, né? Em leitura de artigos, em leitura de dados estatísticos, né? Em leitura de referências bibliográficas que são referências sobre o seu tema, né? E aí, a partir disso, esse é o momento de fazer essa construção crítica, reflexiva e científica sobre o que vocês querem estudar. Isso é muito importante. E aí, a justificativa, pessoal, né? Que é a segunda etapa, é onde vocês vão escrever por quê e para que vocês estão buscando essa informação. E ali trazer tudo que vocês acharem, buscarem em relação ao tema de vocês, né? Onde vocês vão argumentar por que é importante, por que isso vai ser um conhecimento que precisa ser divulgado, estudado, publicado, né? Por que você precisa estar buscando as informações sobre esse tema? Porque, lembrando, gente, a ciência, né? Não é só para a gente, né? A busca disso não tem que ser só para o meu âmbito pessoal, mas tem que ser de uma mudança de sociedade, uma mudança para a comunidade, né? Uma mudança para a sua profissão, né? Então, ela é muito importante, ela tem que refletir em diversos aspectos, não só porque, eu gosto, eu quero. E aí que entra a justificativa, né? Do contexto e do impacto da mudança que isso vai gerar através daquilo que você vai estudar e trazer para a ciência, certo? E aí você faz isso por levantamentos bibliográficos, né? E aí vocês têm um acervo na biblioteca virtual muito bom. Acessem a biblioteca virtual, vocês vão encontrar todos os livros que existem lá, é muito bom. E vocês conseguem acessar, e vocês conseguem ler, vocês podem fazer isso no momento em que vocês quiserem, na hora que vocês quiserem. Então, utilizem esse instrumento que está aí de fácil acesso para vocês. Vocês podem também revisitar as disciplinas, né? Então, eu estou estudando, eu vou lá estudar a violência obstétrica. Então, vou retomar alguns conceitos lá da disciplina de enfermagem obstétrica, porque
talvez vai ajudar em algumas justificativas que eu preciso utilizar lá no meu levantamento bibliográfico, né? E na internet, claro, né? Materiais de cunho científico, artigos, enfim, que tragam informações atualizadas também. E lembrando que, assim, o ideal, gente, é no mínimo 5 anos a referência dos artigos, tá? No mínimo 5 anos. Até 10 anos a gente aceita, ok, não tem problema, tá? Ainda tem uma robustez em relação ao período, né? 10 anos, ok, mas as coisas estão mudando tão rápido e está tudo tão avançado que, principalmente para publicação, né, nas revistas, o ideal é nos últimos 5 anos, né? Mas para a construção do TCC, vocês podem utilizar até 10 anos, tá? E aí a fundamentação teórica, então, a etapa 2 tem que conter no mínimo, então, 5 páginas, que a gente já tinha falado nos outros encontros. É o momento mais de aprofundar, então, e trazer as informações sobre o seu tema. Vocês vão sintetizar as leituras, né? Trazer, então, qual que é os conceitos, qual que é a definição. Então, se eu vou falar sobre a violência obstétrica, eu vou contextualizar a, a gestação, eu vou contextualizar, né, como, né, historicamente, como que acontecia o trabalho de parto, né? Lá nas parteiras, em casa, eram as mulheres, geralmente era alguém que tinha essa experiência, uma senhora na vila, e à medida que foi evoluindo, então medicalizou-se o trabalho de parto, acabou se indo para sendo uma especialidade médica, e aí ficou muito intervencionista, e aí o parto virou sucessivas intervenções, e nisso foi identificado que houve um aumento de óbitos entre as mulheres, enfim, isso tudo justificando com referência, mas vocês vão trazer o contexto do tema de vocês, tá? Claro que tem que ser organizado os temas, né? Não adianta eu falar o processo histórico e no meio, daqui a pouco, eu falo sobre. Não, eu estou falando sobre trabalho de parto e no meio eu vou falar sobre o processo histórico. Não, tem que ter uma lógica, né? Lembrando que a construção do texto tem que ter uma lógica de cronologia, de temas, né? Para ter a coerência do texto. Se for importante e for necessário, vocês podem inserir tabelas ou quadros para explicar alguma coisa relacionada ao tema de vocês. Pode ter figura, pode ter esquema, né? Vocês podem inserir esses elementos na fundamentação teórica de vocês, tá? E aí, então, lembrando que tem que ser original, né? Não ser uma cópia, né? Não ser... tem que ser uma construção própria, né? Porque os textos que não são de sua autoria, né, que são referenciados, que são provenientes de uma referência, né, de alguma fonte, ela precisa ser citada, né, e se quando você não cita, é configurado plágio, tá? Então, fiquem muito atentos a isso, tá? Não percam todo o trabalho de vocês fazendo plágio, tá? O caminho mais curto não é o mais fácil, tá? Então, façam a construção de vocês, é difícil, é complexo, voltem, arrumem, corrigem, né? Vai levar mais tempo, mas se dediquem a isso para vocês não caírem no plágio, tá? E aí, aqui é a versão final que vocês vão entregar na etapa 3, tá? Vocês têm esse template, né? Esse modelo. Esse é o modelo da Uniaselv. Não me entreguem o modelo que vocês acharam em algum site no Google ou que alguém construiu um TCC e mandou para vocês. Não entreguem lá com capa contra capa, já com dedicatória. Não, gente, é isso aqui, tá? Esse é o modelo, o template da Uniaselv, tá? Tá mastigadinho. Vocês só precisam colocar o conteúdo de vocês, tá? Então, vai ter aqui o título, né? Essas primeiras informações. Aqui vai ter a introdução de vocês,
Aqui vai ter os objetivos, aqui vai ter a justificativa. Então, lembrando que essa aqui foi a primeira etapa, né? A segunda etapa é isso aqui, a fundamentação teórica, certo? Né? E a terceira etapa, vocês juntaram todas as etapas, tá? E essa aqui vai ser o que vocês vão postar agora, a partir do nosso terceiro encontro, tá? Vocês vão revisar, vão fazer o pente fino, vão revisar aqui as referências, vão ver se está tudo com... se cada parágrafo tem uma citação, né? Independente se a citação direta ou indireta, mas daí vocês vão ver lá nas normas quando usar cada uma delas e referenciar corretamente, e vão fazer essa construção. E aí é isso aqui que vocês vão postar agora, a partir da terceira etapa, lá no AVA de vocês, quando tiver liberado, né? Que vocês falaram que não está mais aparecendo lá, mas provavelmente até hoje é sexta, né? Na semana que vem já vai ter isso ajustado, mas lembrando que vocês têm 4 semanas para fazer isso, né? E aí vocês chegaram, então, no final, né? Final dessa primeira etapa vai ser entregue, e aí vocês têm, então, um projeto de pesquisa. Reforçando, adequar as normas, tá? Adequar as normas da ABNT, e aí isso, gente, vocês podem usar é para isso que vocês usam a inteligência artificial, é para isso que vocês usam o chat GPT. Não para ele dar o trabalho para vocês, mas vocês podem falar assim, ChatGPT, como que é a referência bibliográfica na norma da ABNT? Daí ele vai dizer, é o autor com a letra, sobrenome do autor, letra maiúscula, primeira letra, et al. Quando for mais de 4 autores, o nome do título. Então, se vocês não sabem de cor, de cabeça, né, vocês tiram essa dúvida lá na inteligência artificial, lá no manual da ABNT, então vocês tem aí várias ferramentas que auxiliam vocês a fazerem esse ajuste dessa formatação, tá? Então, utilizem essas ferramentas a seu favor, né? Para que vocês possam utilizar elas, não para elas te prejudicarem, para dar o plágio porque vocês copiaram da inteligência artificial, mas para elas dizerem assim, essa palavra eu não sei escrever, deixa eu perguntar aqui para você, como que escreve, sei lá, exceção? Aí você vai lá e vê, e aí ele te dá a informação e você vai lá e constrói o seu texto, certo? É para isso que a gente utiliza. Então, as referências mais recentes, que nem eu falei, o ideal é nos últimos 5 anos, mas se vocês encontrarem referências, mas não me põe referência 1995, gente, tem coisas muito melhores e muito mais atuais, a não ser que vocês querem citar Florence, que é lá de décadas passadas. Então, ok, justifica porque você está trazendo um evento histórico que traz essa informação de lá. Mas fora isso, gente, a não ser que você esteja trazendo um evento histórico, conceitos, informações, isso tudo já tem outras fontes mais recentes. Então, procurem buscar essas fontes mais recentes, tá? Revisar, então, gente, os objetivos que tem que estar alinhado com o problema da pesquisa e com aquilo que vocês vão conseguir entregar no final, que nem eu já falei. Momento de enriquecer a fundamentação teórica. Então, vocês postaram lá na etapa passada a fundamentação teórica. Agora vocês vão rever, poxa, mas eu encontrei outras referências boas, eu quero colocar outras informações que eu achei aqui. É o momento de vocês fazerem isso, né? Vocês vão rever o trabalho, então vocês podem incluir isso, tá? E, claro, correção da gramática, né? Erros de português, pessoal, tem muitas ferramentas de correção, tem muitos acessos à informação online rápidas, então a correção da gramática ela é fundamental, gente, para uma escrita adequada e coerente, né? E a gente tem ferramentas que nos auxiliam isso, então se dediquem aí um tempinho nesse momento de revisar o trabalho de vocês para fazer essa correção da gramática, tá? Dê para o colega ler, fazem essa troca assim, lê o meu trabalho, vê se você ficou com alguma dúvida, vê se está escrito de maneira coerente, daí você leu do teu colega, façam
essa troca que ela é importante vocês receberem esse feedback também e poderem compartilhar e até dar sugestões, que é importante, tá? Então, aqui, gente, a postagem 1 que já foi liberada, a postagem 2 que já foi liberada. Vocês trouxeram essa informação de que tentaram fazer agora e não deu e não foi liberado, mas fiquem tranquilos, realmente está em ajuste o sistema, não vai ser perdido nada, vocês não vão ser prejudicados, vocês não vão perder nota, não vão perder prazo, fiquem tranquilos, tá? O trabalho de vocês, a parte mais importante é vocês escreveram ele, vocês estão com ele lá no Word de vocês, maravilha, tá tudo bem. Quando abrir de novo, a gente avisa, pessoal, ó, tá liberado. Peguem o arquivo de vocês, que já tá pronto, então tá tudo certo, e vocês vão lá e coloquem no AVO, tá? Então fiquem tranquilos, não se desesperem sobre o sistema, ele não pode e não deve prejudicar vocês, tá? Então, isso não vai acontecer e vocês podem ficar tranquilos, desde que vocês estejam construindo a etapa de vocês. E vocês podem construir isso para além do sistema. É só você abrir o Word, pegar o template, fazer as pesquisas de vocês e tá tudo certo. Não precisa se preocupar, tá? E a etapa 4, que vai ter a socialização, e que a gente já vai falar, então, tá? Então, de novo, já falei, né? Revisar o trabalho, peça para alguém ler, corrija os erros ortográficos, né? Veja se está de acordo com o modelo de entrega que eu já passei aqui para vocês, né? Confira se o texto tem todas as citações, né? Porque senão é plágio, então referenciem os autores corretamente. Veja se está nas normas corretas da ABNT, né? E tome muito cuidado com o plágio, certo? E aí, como que vai ser a socialização? A socialização somos em muitas pessoas, né? E então a gente precisa ser muito prático e objetivo, mas é importante a gente ter esse momento e a gente também precisa aprender a ser objetivo, né? A gente, às vezes, claro, a gente estudou, a gente leu, a gente gosta do nosso tema, você quer ficar horas falando sobre ele, né? Porque você é quase que um filho que você carregou e você está carregando, então você quer mostrar para todo mundo, você quer dizer o quanto ele é bom, o quanto ele é importante, o quanto você se dedicou. Mas a gente precisa ser práticos e objetivos, porque daí a gente não tem muito tempo. E esse primeiro momento, gente, lembrando e reforçando, não é a apresentação do TCC final, tá? Não é a conclusão do curso de vocês, tá? É a apresentação do projeto, é a apresentação da ideia que vocês tiveram, é a apresentação daquilo que vocês vão desenvolver no próximo semestre, tá? Então, pode ser algo muito direto e objetivo, tá? Então, vocês vão ter aí 5 minutos para fazer essa apresentação e compartilhar, então, essas informações, tá? Então, basicamente, como que a gente vai se organizar para isso, né? Em 1 minutinho você se apresenta, né? Quem é você? Ah, eu sou a Tabata, sou estudante de enfermagem, estou no 8º período, e é isso. Pode talvez dizer o polo de vocês, sou de tal região, de tal polo, também acho que é importante. Vocês têm esse 1 minutinho, tá? Não é para apresentar eu trabalho em tal área, eu tenho tantos filhos, eu sou casado, eu não sou casado, eu moro em tal lugar, eu tenho tantos anos. Não dá tempo, tá? Então é uma apresentação bem rápida, prática e sucinta. Quem sou eu? Qual que é o, né? Meu semestre, claro que a gente já está direcionado, mas e talvez o polo de vocês. E nesses 4 minutos, né, sobre o tema de vocês, né, o que é, né? Meu tema é violência obstétrica e atuação do enfermeiro. Ponto, né? Esse é o meu tema. Por que ele é importante? Porque o aumento da taxa de violência obstétrica, ela vem aumentando devido às ações intervencionistas que o trabalho de parto acontece e isso ocasiona vários fatores que impactam no futuro, né, do puerpério e no crescimento e desenvolvimento do bebê e relacionado a traumas que a mulher tem. Ponto. Então, qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é buscar na literatura informações que possam trazer
competência técnica para que o enfermeiro possa atuar no combate, na redução da violência obstétrica no Brasil. Bom, né? Por que estudar esse tema? Porque a violência obstétrica impacta de maneira substancial na vida das mulheres, em que pode acontecer desde morte materna a óbito neonatal, a traumas, a consequências de morbidades, de comorbidades que a mulher pode vir a ter, intervenções cirúrgicas, e isso impacta socialmente, parará, tá? E o impacto esperado é que o enfermeiro possa estar munido de conhecimento para atuar no combate à violência obstétrica e ser um protagonista de ações que possam atuar em prol da saúde da gestante. Ponto. Falei isso em até menos de 5 minutos. Então é isso, pessoal, é objetivo, tá? Então vocês vão ter eu vou compartilhar com vocês o modelo, tá? E aí é isso aqui que vocês vão preencher. Qual que é o título de vocês? O nome, a disciplina, a turma, né? A definição do tema, né? Então, qual que é o tema de vocês? Violência obstétrica. Qual que é o objetivo e qual que é a justificativa, né? Vocês podem colocar isso no slide para nortear, né, a apresentação de vocês, mas basicamente fazer esse roteiro prático e objetivo, certo? Então, essa vai ser uma avaliação. Eu já tinha falado na outra aula, tem um checklist, um norte de avaliação que vai ser seguido, né, para ter uma padronização de avaliação, né? Mas, de novo, né, a clareza da escrita, então, fazer aquele pente fino, né? A coerência da pesquisa, né? Então, de novo, eu estou na enfermagem, eu não vou fazer um trabalho para analisar a queimada da floresta amazônica, né? Eu vou fazer um trabalho voltado para a área da enfermagem, né? Ser condizente com a metodologia da BNT e não conter plágio. Isso é importante, certo? De novo, avaliação, cada uma tem um peso, né? Então, os maiores pesos é agora nas próximas etapas. Então, de novo, a avaliação vai ser muito voltada para as entregas, para aquilo que foi solicitado. Então, não fiquem preocupados em relação ao meu título, minha escrita, né? Se tiver tudo de acordo com as normas da BNT e os templates, vocês vão atingir aquilo que é o esperado, certo? E aí, de novo aqui no AVA de vocês, reforçando aqui essa nomenclatura, ela estava incorreta, né? Nem eu já tinha falado. É etapa 1, etapa 2, etapa 3 agora e a socialização, tá? Então, isso aqui eles estão ajustando. Vamos ver, então, se semana que vem já vai ter esses ajustes. E aí vocês vão conseguir postar certinho. Se não, caso essa nomenclatura não tenha caído, reforço que é assim que tem que ser a postagem, de acordo com aquilo que a gente está passando em aula e de acordo com aquilo que está na trilha de vocês, tá? Certo, pessoal? Eu falei bem rápido agora, que eu queria deixar uma meia hora para abrir para vocês e vocês tirarem as dúvidas, tá? Então, a gente vai poder fazer isso com bastante tempo, tá? E aí agora, claro, se ao longo da explicação conseguir sanar as dúvidas, ótimo, se não, a gente abre agora para esclarecer as dúvidas. Eu vou abrir aqui os microfones, conforme aqui vocês podem ir abrindo, erguendo a mão quem tiver dúvida. Eu vou abrir os microfones primeiro e depois eu tento olhar o chat ali, tá? Pronto. Tá, Juliana, primeira que está com a mãozinha. Olá, boa noite. Boa noite, prof, tudo bem? Tudo bem, e você? Bem, acabou de atualizar o AVA. 20/6, Atualizou? vamos ter que repostar os nossos trabalhos, tem novas datas, tá, pessoal? Então, as novas datas é 20/6 a 4/7.
mudaram as nomenclaturas, não tem o que fazer, excluiu de todo mundo mesmo, então, infelizmente, é isso. Ah, Mas menos mal. até tinha alguém ali no chat que colocou, eu quero refazer, quero não sei o quê. Bom, agora já quem queria refazer tem esse momento, quem não, só vai lá e posta novamente, não tem problema. Eu tô com grupo, né? Porque a primeira Tá, pergunta era justamente pode sobre falar. a primeira pergunta era justamente sobre isso, né? A orientação sobre quem postou o TCC e marcou o colega, que os outros colegas não estavam conseguindo. Agora mudou a data para todo mundo. Então, isso já foi, Aí. né? Já vai poder repostar e aí não vai travar quem não conseguia, né? Sim. Ai, que bom que agora nos 45 do segundo tempo. Só assim, para deixar, então, quando abrir para postar, então, gente, não marquem os colegas se tiver a opção, por favor, tá? Não marca os colegas. Gente, é individual, não é em grupo, cada um só coloca o seu. Não dá para postar pelo celular, só dá para postar pelo computador, tá, gente? Uhum. Segunda Maravilha. pergunta. Na parte final, tem lá, tá, uma coisa, você mostrou um template pra gente, que não é o template que eles disponibilizaram, não, é parecido, mas não é o mesmo que tem na nossa trilha de aprendizagem. O que eles colocaram pra gente... O que tem de diferente? Ali tá um pouquinho, tem a parte de baixo ali, que ele tem um rodapé, Uhum. que tem as páginas numeradas. Uhum. Aqui em cima também, eu formatei ele nas normas da ABNT, porque aqui ele não está formatado, né? Porque na norma da ABNT o título é em tamanho 12, não é em tamanho 20. Tá, ok. Mas Aí tem algum problema? Porque a gente está do fazendo... tamanho do título, não. E também a questão do rodapé, porque a gente está postando o que tem na trilha, que foi aquele primeiro que a Bárbara enviou para a gente, que ela converteu lá, e é esse que a gente está usando. A única coisa que eu fiz de diferente foi formatar ele nas normas da ABNT. Questão de alinhamento, 3 centímetros de um lado, 2 centímetros do outro, Tá superior, ótimo. 1,5 de espaçamento, todas essas questões da ABNT mesmo. Tá ótimo, é isso mesmo. O que tem de informação no rodapé que eu não me lembro? Coordenação, né? Tem uma Não, tem que ter. uma barrinha azul ali que tem, e tem o É a número da página 1, 2, página. 3. Só que aí lá tava 15, 16, porque como ela pegou nas diretrizes, né? Aí eu só arrumei ali embaixo. Tá ótimo, não tem problema. Não, então tá dentro daquilo que é esse template mesmo, porque Ali em cima tava anexo C. Eu tirei tudo aquilo ali, eu deixei só título. Aí eu tirei essa parte ali também. Tá bem, não tem problema. O que é o template, né? É isso aqui, ó, é o título. Se tem a introdução, tem aqui o objetivo, tem isso aqui a justificativa, tem isso aqui a fundamentação e tem as referências. Isso aí. Então, esse é o template. Tá ótimo. Olha, perfeito, então. Como eu tô vendo muitos trabalhos, tem muita gente que está enviando templates muito diferentes. Aí Muitos. Eu tô falando para o pessoal, adequem ao template da faculdade, porque se vocês não adequarem, pode ser que vocês vão perder nota. Vão. Né? Então, vai perder nota, tá, gente? beleza, então vamos lá. Professora, outra coisa que está acontecendo no nosso trabalho. Aparece considerações finais ali, no nosso template. No nosso template lá que foi enviado, tem considerações finais. Eu, Juliana, não fiz considerações finais. Não, Porque eu não acho que tem. não faz sentido fazer considerações finais, porque eu ainda não concluí o meu trabalho. Qual a sua orientação? Devemos ter umas considerações finais ou essa parte a gente subtrai do trabalho? Subtrai, não tem considerações finais, tá? Tá bom. Termina na fundamentação teórica e daí, na sequência, as referências. Subtrai as considerações finais. Subtrai, não tem. Tá. Porque, que nem você falou, você não tem consideração final. Consideração final vai ter no semestre que vem, quando você tiver resultado e discussão.
Tá bom. É o que eu tô falando, só que tem muita gente que ainda está com dúvida e meio que ficou, né? E falei, eu vou perguntar por, né? Mas eu realmente não tô colocando. Uhum. Professora, o prazo que eles colocaram lá para nós agora é até 4 de julho, se eu não me engano. Realmente vai ser esse prazo? A gente pode ficar tranquilo ou... Ó, as 4 etapas? É, Uhum, uhum, 4 de julho foi o que eles colocaram lá. uhum, sim, Tá, pode seguir, tá? tá bom. Qual a data que a gente deve colocar ali no início do trabalho? Que ele tem dia, mês e ano. Aonde no trabalho? Ali depois de curso, ali no cabeçalho, ali embaixo, título, nome do estudante, orientador, nanã, dia, mês e ano ali, tá? Ah, Eu coloquei vinte e uhum. oito de fevereiro, que foi o dia da primeira aula, mas eu não sei se está correto, e tem muita gente também que está com essa dúvida. Então, assim, por exemplo, a primeira etapa, que foi nesse template, que foi só até aqui, até terminando aqui, né? A primeira etapa vocês entregaram isso aqui. Aí vocês colocam a data da primeira etapa. A segunda etapa, vocês vão entregar a fundamentação teórica, né? Então, vocês colocam a data da fundamentação teórica. Agora vocês vão entregar a etapa 3, né? Aí coloquem a data de que vocês vão entregar agora, postar. Mas, prof, aí como que a gente faz agora se as datas estão todas iguais? Mas só se vocês forem refazer também. Se não, pode deixar. Se vocês só forem repostar, vocês não vão alterar o trabalho, né? Daí é só Eu, repostar. por exemplo, eu postei apenas a parte um. Eu ia postar a parte 2 hoje, aí quando eu fui ver não estava mais disponível para postar, né? Tá, põe a data de hoje, então. Tá. Então hoje é 25 do Sem 4. problema. Uhum. Então cada etapa eu coloco uma data. Uhum. Tá. Cada etapa. Então, uma data. Beleza. Próxima pergunta. Sobre a apresentação você já falou. Ah, tá. Apresentação. Reiterando aqui a apresentação. Você colocou agora que a nossa apresentação ela vai ter 5 minutos. Hoje tem Uhum. online 111 pessoas. Nossa turma, Uhum. geralmente, ela tem 500, tem 300 alunos. Vai dar tempo, professora, de apresentar esse tanto de aluno? Olha, eu não sei como que eles vão fazer, mas assim, talvez vai precisar de mais dias, né? Daí talvez vai separar por dias. Não sei como que a gente não recebeu essa informação ainda, tá? Como que vai ser essa distribuição do quantitativo, né? Acredito que provavelmente isso vai ser distribuído por horário, né? Assim, então das 7 às Aham. 7h30, o grupo tal, da tal hora, grupo tal. Então, acho que vai ser, acredito que vai ser isso, tá? Não recebi nenhuma informação sobre como vai ser essa distribuição em relação ao quantitativo. Mas a É, gente se programa em relação a esse tempo e em relação a esse template do slide, né? Como que eles vão fazer isso, não sei mesmo. Não recebi essa informação da coordenação ainda. é que eu imagino assim, que o tempo já é difícil para muita gente não consegue compartilhar o slide é, no time. Aí demora para caramba, vai ser, enfim, vamos Uhum. ver como é que vai ser isso, né? Mas Vamos ver. vamos ver, É. vamos ver. Mas vai ser ao vivo. Acredito que sim. Também não consigo te confirmar essa informação, porque eu não recebi nada de orientação em relação a isso. Tá. Começa a partir do mês que vem a socialização. Isso a partir do início da quarta etapa. E aí, bom, a gente. É porque o TCC é assim: a gente tem um encontro que ele acontece ao longo de 4 semanas, né?
nas próximas 3 semanas. Então, a gente tem todo esse tempo para se programar, né? Sim. Então, tá. Vai começar a partir dali. Outra coisa que você falou aí sobre agora essa terceira etapa. Eu entendi a terceira etapa, só que assim, na minha visão, a terceira etapa imagino que ela teria que vir com a correção da primeira e da segunda etapa que os professores iriam fazer da Uniaselv para a gente saber o que errou, para a gente corrigir. Não teria que ser isso? Então, sim, mas como essa questão do sistema, do prazo, né, acabou que esses percalços ao longo das entregas aconteceram, isso não pode prejudicar vocês, né? Então, não pode prejudicar de vocês conseguirem fazer as entregas. Por isso que foi pedido para a gente reforçar que o que vai ser avaliado nesse momento. É isso que a gente passou em aula, né? Sim. O template, a construção, se está dentro das normas, das citações, não tem plágio. Esse olhar do geral, né? Essa questão de a escrita está correta, o parágrafo, né? Isso tudo, que é esse ajuste fino de construção do texto, não é isso que vai estar em avaliação, não é isso que vai ter a nota de vocês. Então, por isso que essa terceira etapa é para vocês pegarem a primeira e a segunda etapa e fazer esse ajuste fino em relação às normas da ABNT, em relação ao template e em relação àquilo que é a estrutura do trabalho, tá? Então, é por isso que vocês não precisam se preocupar para vocês não serem prejudicados em relação a isso, tá? Então, só para reforçar e reiterar isso, a gente não vai esperar essa correção dos professores dessa terceira etapa para postar ela quando liberar. A gente vai fazer as correções de acordo com as normas, mesmo sem ter certeza se está correto ou não. É isso, né? Isso, de acordo com as normas da ABNT, tá? Isso. E aí, assim, o trabalho de vocês ainda vai ser corrigido, tá? Os tutores internos vão corrigir. Sim. E aí, de novo, vocês vão continuar ele no segundo semestre. Sim. Então, vocês vão poder pegar essas sugestões e correções que os tutores internos vão fazer no trabalho de vocês e dar continuidade na etapa 2, tá? Então, não vai ser perdido, fiquem tranquilos. Vai ter essa correção, vai ter um momento em que vocês vão poder fazer esse ajuste textual, de acordo com aquilo que os tutores corrigirem, e isso vai ser lá na etapa do TCC2, vai ter uma continuidade, tá? Então, vai ter este momento, mas não vai ser agora no TCC1, esse ajuste fino textual, tá? Porque em relação à questão dos prazos de entrega, tá? Por isso, mas vai ter um momento no TCC2 em que vocês vão conseguir fazer isso, tá? Professora, o roteiro para montar o slide vai ser o que está lá na trilha, não vai ser esse slide que você mostrou para a gente, né? Esse aí é só um modelo mais ou menos do que você quer que a gente apresente, não é isso? Isso é o padrão que eles colocaram, tá? Para ser bem sucinto e objetivo. Mas é o que está na trilha. Eu acho que não é o mesmo que está na trilha, eu vou checar, tá? O que tem de diferente, não é o então. mesmo, é diferente. O da trilha tem o template da Uniaselv, as logos, todas essas coisas. Tá, eu vou dar uma olhadinha, tá? Tá bom. Daí depois eu retorno. Outra coisa, lá no AVA, a socialização diz assim, responder. Eu acho que eles vão liberar para a gente alguma coisa para a gente responder a socialização ao invés de postar? Responder? Como assim? No AVA tá como responder? Isso. Acho que foi. Não sei. Atualizou hoje. Será que foi dessa mudança? Atualizou vou hoje. olhar então. Não estava Tá na etapa 4? Essa atualização? 4, isso, etapa 4. Tá. Eu vou olhar, tá? Porque a informação que eu tinha aqui, vocês postariam o slide, né? Seria um registro, né? Da etapa 4 da socialização antes do encontro. Eu vou dar uma olhadinha como é que ficou no sistema, então. A colega postou até ali um print agora ali, ó.
ele tá como eu ver. responder online, ele não tá como postar, tá vendo? Igual os outros. Aham. Olha, esse botão não tinha, né? Não tinha, colocaram ele hoje. Eu vou perguntar o que é. Isso. Bom, prof, eu acho que da minha parte, deixa eu só ver aqui se no meu tem mais alguma pergunta, eu acho que não. É isso da minha parte, tá? Tá bem. Obrigada, viu, Eu que Juliana? agradeço. Vamos agora para a Aline. Vou liberar o teu microfone. Oi, Aline. Oi, boa noite, professora. Me escutar? Boa noite, estou te escutando. Uhum. Tá. Desculpa que a gente ficou um pouco perdido, enfim, talvez já tenha falado, mas eu gostaria só de reforçar também, até para passar para outros colegas também, que a gente tem um grupo, enfim. Claro. Então, só para reforçar, todas essas 4 etapas são referentes, então, ao nosso projeto, correto? Correto, é o projeto. Uhum. Ok, tá. Outra coisa que eu vi ali, tu colocou nos slides hoje da aula, eu não vi, eu olhei várias vezes no AVA e no meu modelo não diz ali quantidade de páginas. E aí eu fiquei um pouco perdida, tipo assim, introdução, 1, 2 páginas, né? No mínimo, né? Sim. Tá, isso tudo para o projeto. Para o projeto, é. Uhum. Tá. Justificativa, 1, 2 páginas no mínimo também. Não, tudo junto. Mas tudo junto. Ah, entendi. Introdução, justificativa e objetivo. Justificativa e objetivos. Tudo Vai isso... dar mais ou menos 2 páginas, Uhum. Tá, então é o total. Tá, a Isso. fundamentação teórica é no mínimo 5, tá? É isso, né? Isso. E eu, assim, ó, a segunda etapa seria somente a fundamentação teórica, correto? Correto, isso mesmo. E aí, então, na parte 2, que seria a fundamentação teórica, eu coloco esse template aí, repito esse template igual à etapa 1, é isso? Isso, você repete eles só com a fundamentação teórica. Tá. Então, eles vão atualizar ali na questão, vai ser em notas e avaliações mesmo para a gente postar, né? Isso, parece que ali já liberou os botões, já vai poder postar. Tá. E aí, só em relação ao retorno do tutor, que daí, enfim, vai ser a partir de agora que eles vão ver como é que vai ser. Tá, Se eu tiver um dia de prazo, assim, eles vão ter tantos dias para responder vocês, aí eu aviso também, tá? Tá. Na próxima aula, daí, tu sana essa dúvida sobre o que a colega falou anteriormente ali, sobre a socialização, que está escrito como responder, no caso, né? Eu vou ver o que é isso desse botão novo, e aí eu falo para vocês. Tranquilo. Muito obrigada, professora. Nada, imagina, Aline. Obrigada também pelas perguntas. Rosimeire. Está liberado o seu microfone, Rosimeire. Boa noite, Pro. Ju já tirou minhas dúvidas. Eu faço o mesmo parte do grupo dela. Juliana já tirou minhas dúvidas. Ela não tinha suspendido, não tinha visto que ela tinha suspendido a mão. Que bom. Então, tá bem. Então, obrigada. Bom trabalho para vocês na construção. A Larissa. Oi, Tá prof. liberado o microfone. Oi, Larissa. Assim, na terceira etapa é só juntar a primeira etapa com a segunda e postar? Isso, Aí você dá uma revisada, corrige as normas da ABNT, vê se está tudo referenciado, vê se está no template, você faz vê se tem alguma correção de português que você queira fazer, alguma inclusão de algum parágrafo que você achou que é importante colocar. Aí você faz essa revisão, esse pente fino, né? Pode pedir para algum colega ler para você, fazer alguma sugestão, né? Porque como o retorno do tutor interno vai acabar atrasando por causa dessa questão da postagem, né?
isso não pode prejudicar vocês. Então, vocês podem fazer esses pente finos em relação às normativas, que já é de geral e de conhecimento. Então, vocês podem fazer isso e postar a etapa 3 daí. Ali na etapa 2, que é da fundamentação teórica, eu posto só ela, não com a introdução junto. Só ela. Ah, tá, era só isso mesmo. Obrigada. Nada, imagina. Tudo bem, agora a Ellen. Ellen, pode falar sua dúvida. Boa noite, professora. Eu ainda não postei nenhuma das etapas. Eu estou com dúvida se é para postar em produção acadêmica ou notas e avaliações. Você vai postar em notas e avaliações, tá? Você vai postar dia 20 de junho. Você já pode postar, já está habilitado. O pessoal falou que já está ajustado. Porque no meu não tá igual o print que tá na foto. Eu respondi online, mas ele tá em cinza, então não dá de... Se você está no aplicativo, no aplicativo não consegue. Você vai ter que entrar no computador, no aba do computador que você vai conseguir, tá? Entendi, perfeito. Certo. Não dá para postar pelo celular, tá? E aí, lembrando que daí você vai em cada botãozinho do notas e avaliações por etapa, tá? Etapa 1 vai ser apagou todo vai ser a fundamentação T. Eu estava atualizando o sistema e apagou. E agora? Agora tem que postar de novo. Mas eu posto amanhã. Ah, mas calma. Já vai comer, filha. Ô, professora. Oi. No notebook. Ellen? É somente isso. Obrigada, por falar a dúvida. Eu vou já baixar minha mão e desligar o microfone. Que? Desculpa, não entendi. Cortou aqui. Epa. Opa, tá. Habilitada. Que loucura. Jesus. Pronto? Prof. Juliana? Eu de novo aqui. Oi. Tá, outra pergunta. Quando a gente tem lá na turma, lá no lugar que a gente coloca, eu coloquei a minha turma geral. A gente tem que colocar qual a turma certa? A turma geral, tu diz essa aqui, né? Não, a turma geral é a minha turma, né? A minha turma que está no meu AVA. Ali Isso, ponha. A minha turma geral é a turma que está no meu AVA, né? Mas não sei se está correto. Então, eu coloco a minha turma geral, ou eu coloco a turma da matéria, ou qual turma que eu coloco? É porque para entra, aparece uma turma diferente. A única turma que não muda é a turma geral, então eu coloquei a minha turma geral. Põe a turma que está no AVA, a turma geral. Então eu coloco a minha turma geral, a que aparece na matrícula. Isso, Ok. Tá, professora, acho que é isso. Tá, outra coisa. Professora, fala para o pessoal, reforça com eles, assim, tipo, quando eles escolherem o tema, de colocar a enfermagem como protagonista, porque quando eu estou lendo muitos trabalhos em que a enfermagem não está sendo protagonista, sabe, no tema, eles não estão colocando a enfermagem como protagonista. E aí eu não sei, isso pode prejudicar talvez o aluno, sabe? Isso você já falou, mas é só para reforçar, né? Então, assim, eu acho que é importante deixar claro que quando a gente faz o TCC ele tem que estar como protagonista o curso do qual a gente está se graduando, que no caso é a enfermagem.
Exatamente, gente, tem que ser algo para enfermagem, né? Ou o enfermeiro, ou a equipe de enfermagem, né? Sempre voltado para a atuação do enfermeiro naquela temática, porque senão não faz sentido, né? Não vou a atuação do médico na violência obstétrica. Atuação da parteira, né? O enfermeiro, coisa, né? Assim, que está voltado para assistência social, está muito voltada para pediatria, assistência social, medicina, psicologia, e esquece um pouco do profissional enfermeiro. Então, eu acho que é importante reforçar isso. Gente, tem que ser assim, qual que é a mudança de prática, mudança de paradigma, em que nesse tema a atuação do enfermeiro vai ser central. É isso, assim, os efeitos adversos da hemodiálise no paciente. Ok, mas assim, a atuação do enfermeiro na identificação precoce dos eventos adversos da hemodiálise, entendeu? Uma não tem um enfermeiro inserido e a outra tem um enfermeiro inserido. Então, vocês têm que fazer esse link entre a inserção do enfermeiro dentro desse tema que vocês querem estudar, porque senão, qual que é o sentido disso? Lembrando que é o trabalho de conclusão do curso de vocês, que vocês vão ser diplomados enfermeiros. Então, tem que ser algo em que impacta de maneira social, impacta de maneira científica para vocês, para a profissão que vocês irão exercer, né? Que é ser enfermeiros. Então, vamos fazer esse raciocínio crítico e reflexivo e fazendo esse link aí com aquilo que é o objetivo final de vocês, né? Que é ser enfermeiros. Exatamente isso. Por isso que isso vai ser considerado. Isso aí, prof. Obrigada. Obrigada, Juliana. Temos 2 minutinhos, então a Rosemary e a Gilmara, vocês têm alguma dúvida para a gente poder encerrar? Já habilitei o microfone. Gilmara. Está liberado o microfone. Evelyn. Oi, professora, boa noite. Gilmara, está me ouvindo? Estou te ouvindo, querida, pode falar, tua dúvida? É uma pergunta rápida, porque eu entrei há pouco tempo na aula e, assim, muita coisa eu estou perdida. É só para recapitular, professora, porque no meu aplicativo também ainda está tudo cinza, como a menina falou, está aparecendo etapa 1, etapa 2 e postagem da versão completa. Ainda está assim, não mudou. Tem que acessar pelo computador, não é para acessar pelo aplicativo, na postagem. Tá, pelo computador. Aí, quando acessar pelo computador, a etapa 1 é a introdução, objetivo e justificativa. E a etapa 2 é a metodologia teórica, né? É isso? Fundamentação teórica. Isso, é fundamentação teórica. Isso. Show. Isso. Tá bom. Isso mesmo. Obrigada. Nada. Lembrando que a aula vai ficar salva no chat, tá? E aí vocês podem ver depois a aula, tá? Para rever o conteúdo e talvez aí conseguir também já tirar algumas dúvidas, tá? Professora, certo, pessoal? Só para falar, falar aqui que não liberou para postar ainda, só libera dia 20/6, tá? Tá. 20/6? Isso. Não liberou ainda, por isso que tá cinza, não vai liberar ainda. Tá, então lembrando que, assim, continuem construindo lá no Word o trabalho de vocês, tá? Não se atentem somente a isso, a liberar o prazo, mas a construção tem que ser antes disso, tá? Pessoal, eu tenho uma outra aula agora, às 20h30, então eu vou precisar encerrar essa aula agora. Se ficar mais alguma dúvida, podem escrever ali no chat, tá bem? E a aula vai ficar salva, vocês podem rever a aula também para rever o conteúdo e talvez tirar alguma dúvida que tenha ficado, tá? Eu vou parar de compartilhar aqui a minha tela. Obrigada pela presença de vocês, espero que tenha sido produtivo e agora, com o retorno do sistema, as coisas já vão ficando mais fluídas, mas fiquem tranquilos, continuem aí na construção e na revisão do conteúdo de vocês, e vai dar tudo certo, tá? E eu estou à disposição também, tá? Qualquer coisa é só colocar ali no chat ou mandar no Teams. Certo? Acho que parei a gravação. Tchau, pessoal. Tchau, prof.